As invasões mongóis do Japão. As invasões mongóis do Japão ocorreram em 1274 e 1281 EC, quando Kublai Khan, R de 1260 a 1294 EC, enviou duas enormes frotas da Coreia e da China. Em ambos os casos, os japoneses, e especialmente os guerreiros samurais, defenderam vigorosamente suas costas, mas seriam as tempestades de tufões e os chamados kamikaze ou ventos divinos que afundaram e afogaram inúmeros navios e homens, salvando o Japão da conquista estrangeira. Todo o glorioso episódio, que misturou intervenção divina com heroísmo marcial, ganharia e manteria status mítico na cultura japonesa para sempre. Abertura diplomática. Os mongóis já haviam sugado metade da China e da Coreia para seu enorme império, e seu líder Kublai Khan agora estava de olho no Japão. Kublai era neto de Gengis Khan e fundou a dinastia Yuan da China, de 1271 a 1368 d.C., com sua capital em Dadu, Pequim, mas não está claro porque ele agora queria incluir o Japão em seu império. Ele pode ter procurado conquistar o Japão por seus recursos. O país tinha uma reputação de longa data no leste da Ásia como uma terra de ouro, um fato relatado no Ocidente pelo viajante veneziano Marco Polo, de 1254 a 1324 d.C. Kublai Khan pode ter desejado aumentar seu prestígio ou eliminar o comércio entre aquele país e seu grande inimigo no sul da China, a dinastia Song do Sul, de 1125 a 1279 EC. A conquista do Japão também teria trazido um exército novo e bem equipado para as mãos do Khan, que ele poderia ter usado com bons resultados contra o incômodo Song. As invasões podem até ter sido uma espécie de vingança pelos estragos que os Wako, piratas japoneses, estavam causando nas costas e navios comerciais do leste asiático. Quaisquer que fossem suas razões, a abordagem era clara: diplomacia primeiro, guerra depois. O grande Khan enviou uma carta ao Japão em 1268 EC, reconhecendo seu líder como o rei do Japão e expressando o desejo de promover relações amistosas, mas também exigindo que se prestasse homenagem à corte mongol com a ameaça sinistramente velada de uso de armas. Um embaixador chinês, Zhao Liangyi, também foi enviado ao Japão em 1270 EC, e ficou lá por um ano para promover algum tipo de entendimento entre as duas nações. Outras cartas e embaixadores foram enviados pelo Khan até 1274 d.C., mas todos foram descaradamente ignorados como se os japoneses não soubessem como responder e, portanto, decidiram sentar-se silenciosamente na cerca diplomática. O shogunato Kamakura governava o Japão desde 1192 EC, e o regente Shogun Hojo Tokimune, R de 1268 a 1284 EC, estava confiante de que poderia enfrentar qualquer ameaça da Ásia continental. As tropas foram colocadas em alerta na fortaleza de Dazaifu e na base militar no noroeste de Kyushu, onde qualquer invasão parecia mais provável de desembarcar, mas a abordagem diplomática do Khan foi rejeitada tanto pelo imperador japonês quanto pelo shogunato. A falta de sutileza na resposta japonesa às aberturas do Khan pode ter sido devido à falta de experiência em relações internacionais após um longo período de isolamento e pelo viés de seu principal contato com a Ásia continental, o Song do Sul, e a baixa opinião monges zen budistas chineses exilados tiveram de seus conquistadores mongóis. A primeira invasão, Campanha Bunei. O Khan acumulou uma frota de cerca de 800 a 900 navios e a despachou da Coreia para o Japão no início de novembro de 1274 CE. Os navios transportavam um exército de cerca de 16.600 a 40.000 homens, que consistia de mongóis e chineses e coreanos recrutados. O primeiro território japonês a receber esses invasores foram as ilhas Tsushima e Iki nos dias 5 e 13 de novembro respectivamente, que foram então saqueadas. Os ataques mongóis encontraram forte resistência em Tsushima, onde os defensores eram liderados por Sosuke Kuni, mas foram bem-sucedidos em grande parte graças a números superiores. A força defensiva em Iki, liderada por Taira Kagetaka, foi igualmente valente, mas acabou sendo obrigada a fazer uma última resistência dentro do castelo de Inotsumi. Quando nenhum reforço veio do continente, o castelo caiu. Após uma breve parada na ilha Takashima e na península de Matsuura, a frota de invasão seguiu para a Baía de Akata, desembarcando em 19 de novembro.
As águas abrigadas e rasas da Grande Baía sugeriram aos japoneses que este seria o local exato escolhido pelos comandantes mongóis. Eles podem estar preparados, mas a força de defesa japonesa total ainda era pequena, entre 4.000 e 6.000 homens. Os mongóis venceram os primeiros combates graças a seus números e armas superiores, o poderoso arco de chifre duplo e granadas de pólvora disparadas por catapultas, e suas estratégias de campo de batalha mais dinâmicas usando cavalaria bem disciplinada e habilidosa que respondia às ordens transmitidas por bombos e tambores. Os mongóis também tinham outras armas eficazes, como bestas perfurantes e flechas envenenadas. Além disso, os japoneses não estavam acostumados a combates envolvendo movimentos de tropas em massa, pois favoreciam permitir que guerreiros individuais escolhessem seus próprios alvos. Em vez disso, os guerreiros japoneses operavam em pequenos grupos liderados por um samurai montado habilidoso em tiro com arco e um número de infantaria protetora armada com uma naginata, ou braço de haste de lâmina curva. Outra desvantagem era que os japoneses tendiam a usar escudos apenas como paredes protetoras para arqueiros, enquanto os mongóis e a infantaria coreana normalmente carregavam um escudo próprio enquanto se moviam pelo campo de batalha. Os samurais tinham certas vantagens sobre o inimigo, pois usavam armadura de chapa de ferro e couro, apenas a cavalaria pesada mongol usava armadura, e suas longas espadas afiadas eram usadas com muito mais eficácia do que a espada curta mongol. Curiosamente, 18 dias após o primeiro desembarque em solo japonês e apesar de criar uma ponte na Baía de Akata, os invasores não avançaram mais fundo no território japonês. Talvez por problemas de abastecimento ou pela morte do general mongol Liu Fuxian, morto pela flecha de um samurai. Também pode ser verdade que toda a invasão foi na verdade uma missão de reconhecimento para a segunda maior invasão ainda por vir, e nenhuma conquista foi planejada em 1274 EC. Seja qual for o motivo, os invasores permaneceram em seus navios durante a noite, retirando-se para a Baía por segurança em 20 de novembro. Esta foi uma decisão fatídica porque, em alguns relatos, uma terrível tempestade se abateu que matou até um terço do exército mongol e danificou severamente a frota. Os atacantes foram, portanto, obrigados a se retirar de volta para a Coreia. Intervalo diplomático. Kublai Khan então retornou à diplomacia e enviou outra embaixada ao Japão em 1275 EC, exigindo, mais uma vez, que o tributo fosse pago. Desta vez, o shogunato foi ainda mais desdenhoso em sua resposta e decapitou os embaixadores mongóis em uma praia perto de Kamakura. O Khan não se intimidou e enviou uma segunda embaixada em 1279 EC. Os mensageiros tiveram o mesmo destino de seus antecessores, e o Khan percebeu que apenas a força traria o Japão para o Império Mongol. No entanto, Kublai Khan estava ocupado com campanhas no sul da China contra o Song, e levaria mais 2 anos até que voltasse sua atenção novamente para o Japão. Enquanto isso, os japoneses esperavam uma invasão iminente desde 1274 EC, e esse período de alto suspense fez um grande estrago no tesouro do governo. Além de manter o exército em espera, fortificações foram construídas e enormes muros de pedra erguidos ao redor da Baía de Akata em 1275 EC, que mediam cerca de 19 quilômetros, 12 milhas, de comprimento e chegavam a 2,8 metros, 9 pés, de altura em alguns lugares. Destinado a permitir arqueiros em cavalos, os lados internos das paredes de Akata eram inclinados, enquanto a face externa era íngreme. Se uma segunda invasão estava por vir, o Japão estava agora muito mais preparado para isso. A segunda invasão, Campanha Koan. A segunda frota de invasão de Kublai Khan era muito maior que a primeira. Desta vez, graças à sua recente derrota do Song e aquisição de sua marinha, havia 4.400 navios e cerca de 100.000 homens, novamente uma mistura de guerreiros mongóis, chineses e coreanos. Mais uma vez, os invasores atingiram Tsushima, 9 de junho, e Iki, 14 de junho, antes de atacar a Baía de Akata em Kyushu em 23 de junho de 1281 CE. Desta vez, porém, a força se dividiu e uma frota atacou Ushu, onde foi rejeitada em Nagato. Enquanto isso, em Akata, os japoneses colocaram suas defesas em bom uso e apresentaram uma forte resistência. As paredes da fortificação fizeram o seu trabalho, e desta vez os atacantes não conseguiram se estabelecer permanentemente na praia, resultando em muitos combates a bordo.
Eventualmente, após pesadas perdas, os mongóis se retiram primeiro para as ilhas Shigenoki e depois para a ilha Iki. Lá eles foram perseguidos por navios japoneses que faziam constantes ataques à frota mongol usando pequenos barcos e muita coragem. Muitas das histórias posteriores de heroísmo samurai vêm desse episódio da invasão. O Khan então despachou reforços do sul da China, talvez outros 40.000 homens, algumas fontes chegam a 100.000, e os dois exércitos se reuniram para fazer um ataque combinado mais profundo no território japonês, desta vez selecionando o Hirado como alvo no início de agosto. As frotas combinadas então se moveram para o leste e atacaram Takashima, a batalha ocorrendo em 12 de agosto. A luta feroz durou várias semanas e os invasores provavelmente enfrentaram escassez de suprimentos. Então, mais uma vez, o tempo interveio e causou estragos. Em 14 de agosto, um tufão destruiu a maior parte da frota mongol, destruindo navios que haviam sido amarrados por segurança contra ataques japoneses e esmagando os navios incontroláveis contra a costa. De metade a 2/3 da força mongol foi morto. Outros milhares de homens do Khan foram levados para a água ou deixados encalhados nas praias da Baía de Mari, e estes foram sumariamente executados, embora alguns chineses Song, ex-aliados do Japão, tenham sido poupados. Os navios que sobreviveram voltaram para a China. Os ventos de tempestade que afundaram ou empurraram os navios mongóis com segurança para longe das costas japonesas receberam o nome de kamikaze ou ventos divinos. Como eles foram vistos como uma resposta ao apelo japonês a Shiman, o deus shintoísta da guerra, para enviar ajuda para proteger o país contra um inimigo numericamente superior. O nome kamikaze seria ressuscitado para os pilotos suicidas japoneses da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945 d.C., pois eles também eram vistos como o último recurso para mais uma vez salvar o Japão da invasão. Parece, também, que os navios mongóis não eram particularmente bem construídos, portanto, provaram ser muito menos navegáveis do que deveriam. A arqueologia marinha moderna revelou que muitos dos navios tinham degraus de mastro especialmente fracos, o que é algo absolutamente não ter no caso de uma tempestade. O mau acabamento pode ter sido devido à pressa de Kublai Khan para reunir a frota de invasão, pois muitos dos navios da frota eram de uma variedade sem quilha e altamente inadequados para viagens marítimas. Além disso, os navios chineses da época eram realmente famosos por sua navegabilidade, então parece que a demanda por uma frota enorme em um curto espaço de tempo resultou em um risco que não compensou. No entanto, o fator crucial no desaparecimento da frota foram os ataques japoneses que forçaram os comandantes mongóis a ter seus navios grandes e pesados amarrados usando correntes. Foi esta medida defensiva que se mostrou fatal. Venha o tufão. Consequências. Os mongóis também falhariam em suas tentativas de conquistar o Vietnã e Java, mas depois de 1281 EC, eles estabeleceram uma paz duradoura na maior parte da Ásia, a Pax Mongolica, que duraria até a ascensão da dinastia Ming, de 1368 a 1644 EC. Kublai Khan também nunca desistiu da rota diplomática e continuou a enviar missões mal-sucedidas para persuadir o Japão a aderir ao sistema de tributos chinês. Os japoneses, enquanto isso, podem ter se livrado das duas invasões que chamaram de Moku Shurai, mas esperavam que uma terceira viesse a qualquer momento e, assim, mantiveram um exército em constante prontidão pelos próximos 30 anos. Felizmente, para eles, os mongóis tinham outros desafios a enfrentar ao longo das fronteiras de seu enorme império e não haveria uma terceira chance de sorte na tentativa de conquistar o Japão. O grande significado das invasões para o povo japonês é aqui resumido pelo historiador M. Ashkenazi. Para os japoneses do século XIII, a ameaçada invasão mongol foi, histórica e politicamente, um importante divisor de águas. Foi a primeira vez que todo o poderio militar do Japão teve que ser mobilizado para a defesa da nação. Até então, mesmo as guerras estrangeiras eram pouco mais do que disputas que envolviam uma ou outra facção dentro do Japão, essencialmente assuntos domésticos. Com a invasão mongol, o Japão ficou exposto à política internacional em nível pessoal e nacional como nunca antes. Os monges budistas e sacerdotes shintoístas que há muito prometiam a intervenção divina provaram estar certos quando as tempestades destruíram as frotas mongóis, e isso resultou em um aumento na popularidade de ambas as religiões.
Uma área da vida onde as invasões estão curiosamente ausentes é na literatura medieval japonesa, mas há uma famosa pintura de pergaminho que descreve a invasão. Encomendado por um guerreiro samurai que lutou durante a invasão, Takesaki Suinaga, é conhecido como pergaminho mongol, Mokushurai Kotoba, e foi produzido em 1293 CE, para promover o próprio papel de Takesaki na batalha. Infelizmente para o governo japonês, porém, os custos práticos das invasões teriam sérias consequências. O exército tinha que ser mantido em constante prontidão. A Kata foi mantido em alerta com o exército permanente até 1312 EC, e o pagamento aos soldados tornou-se um problema sério, levando a um descontentamento generalizado. Esta foi uma guerra de defesa, não de conquista, e não havia espólios de guerra como butim e terra para recompensar os combatentes. O setor agrícola também foi severamente perturbado pelos preparativos de defesa. Rivais do clã Hojo, que governava o shogunato Kamakura, começaram a preparar seu desafio ao status quo político. Imperador Go-Daigo, R de 1318 a 1339 EC, ansioso para que os imperadores recuperassem parte de seu poder político há muito perdido,